Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje vamos mergulhar num tema que está transformando o mercado de criação de conteúdo, a ascensão dos creators de favela. Se você acha que Creator Economy ainda é dominada pelo mesmo perfil de influenciador, precisa conhecer essa nova geração que está moldando cultura, negócios locais e impactando milhões de pessoas. Então, fica comigo que esse episódio está imperdível. Por muitos anos, o mercado publicitário e o próprio ecossistema digital olharam para as favelas apenas como um território de carência. A imagem projetada quase sempre foi a de escassez, da falta, da luta diária para sobreviver. Mas essa percepção vem mudando, não porque as grandes marcas decidiram abrir os olhos, mas porque a própria favela resolveu contar sua história por conta própria. Hoje a periferia não é só um lugar. É uma identidade, uma forma de ver e estar no mundo. Para entender mais sobre esse nicho, vamos explorar o estudo Creators de Favela, que foi conduzido pela YouPix em parceria com a Digital Favela e o Data Favela, que oferece um panorama detalhado sobre os criadores de conteúdo que surgem nas favelas brasileiras. Mas afinal, o que é a favela para esses creators? Segundo a pesquisa, 47% dos creators de favela afirmam que esse espaço não é apenas onde eles moram, mas parte da sua identidade. Mais do que um CEP, ser da quebrada significa carregar um conjunto de valores, uma forma própria de se comunicar, de criar e de se relacionar. Não é à toa, 82% dizem que ver uma pessoa periférica tendo sucesso os motiva a seguir o mesmo caminho. Mas quem são esses creators? Dentro de um universo de 20 milhões de criadores de conteúdos no país, o estudo estima que existam 1,5 milhões de creators de favela no Brasil. A grande maioria é preta ou parda, 88%, e mais da metade são mulheres, 55%. 3 em cada 10 declararam não ser heterossexuais. Isso reforça o papel da periferia não só como um berço de criatividade, mas também como espaço de resistência e afirmação de identidades historicamente marginalizadas. E o mais interessante, o dinheiro não é necessariamente o que motiva esses criadores a começarem. Diferente da visão de muitos influenciadores tradicionais que entram nesse mercado buscando monetização e fama, para os creators de favela, a principal motivação está na possibilidade de inspirar e influenciar positivamente outras pessoas. A pesquisa mostra que 70% começaram a produzir conteúdo para motivar suas comunidades e representar suas vivências. Mas parece que o mercado quer o alcance da periferia, mas não quer necessariamente pagar por isso. Mesmo com toda essa potência, os creators de favela ainda enfrentam barreiras que limitam sua ascensão dentro do mercado. A primeira delas é a precarização do trabalho digital. Embora 52% desses influenciadores tenham mais da metade da sua renda vinda da internet, 29% deles não ganham absolutamente nada com isso. E mesmo entre aqueles que conseguem monetizar seu conteúdo, a maioria precisa aceitar condições extremamente desvantajosas. 90% dizem que aceitam permutas como forma de pagamento, o que revela uma distorção muito clara. Enquanto grandes influenciadores conseguem contratos milionários, os criadores periféricos precisam se contentar com produtos em troca do seu trabalho. Além disso, 89% acreditam que as marcas pagam menos para influenciadores de favela do que para outros criadores. Outro problema é a ausência de contratos formais. 60% dos criadores de favela já fizeram trabalho sem nenhum contrato. E se engana quem pensa que a criação de conteúdo nas favelas é apenas sobre entretenimento. Para muitos creators, as redes sociais são uma ferramenta de sobrevivência, de mobilização social e até mesmo de proteção contra as violações que acontecem nas periferias. A realidade é que o acesso à internet permitiu que a própria favela contasse sua história sem intermediários. Por muito tempo, a narrativa sobre a periferia era controlada por uma mídia que, na maioria das vezes, reduzia esses espaços a cenários de violência, pobreza e marginalização.
Mas quando os próprios moradores passaram a ter voz através das redes sociais, esse monopólio de informação começou a ser desafiado. Criadores periféricos usam suas plataformas para denunciar desde a falta de água e luz até operações policiais abusivas e violações de direitos humanos. O digital se tornou um megafone para quebrar o silêncio sobre esses problemas que até pouco tempo atrás ficavam confinados nas próprias comunidades. Além disso, o digital também é uma ferramenta de educação e empoderamento financeiro. Pois é, o crescimento dos chamados influencers da favela, ou seja, aqueles influenciadores que falam de mercado financeiro, investimentos para a galera da quebrada, é um exemplo disso. Criadores como a Nath Finanças, Grana Preta e Favelado Investidor estão desmistificando o sistema financeiro e ensinando a população periférica a ter um melhor controle sobre o seu dinheiro. E eles não falam só de ações ou investimentos complexos, falam de como negociar uma dívida, como usar Pix a seu favor e como evitar golpes financeiros que são comuns entre os mais vulneráveis. E não para por aí. Outros temas como saúde, relações raciais, políticas públicas também ganharam uma nova dimensão dentro da favela através das redes sociais. Quando a TV não fala sobre o extermínio da população negra, os creators estão denunciando no TikTok. Quando a mídia ignora a falta de infraestrutura básica nas periferias, os influenciadores locais mostram em tempo real o que está acontecendo. Outro fator que ganhou força foi o humor como essa ferramenta de resistência. Os creators de favela transformam a comédia em uma forma de quebrar estereótipos e humanizar suas narrativas. Quando a gente vê movimentos como as cunhadas, que são aqueles grupos de mulheres que se identificam como mulheres de presos e usam o humor para relatar suas vivências ou simplesmente relatando tudo o que passam, a gente percebe como a criação de conteúdo pode ressignificar histórias e gerar identificação. Na moda, o mesmo acontece. A estética da quebrada sempre foi uma grande influência para o mercado, mas durante muito tempo ela foi apropriada sem que a própria favela recebesse o crédito. Estilos como mandrake, upcycling, streetwear ganharam protagonismo, transformando o que antes era marginalizado em referência para as grandes marcas. O que a quebrada usa hoje, a passarela acaba copiando amanhã. Creators periféricos estão se apropriando das suas próprias criações. O que antes era taxado como cafona ou marginal, hoje é tendência. Mas a diferença é que agora quem está à frente desse movimento são os próprios jovens da periferia. Mas também há um abismo nessa valorização. Enquanto a favela é fonte de inspiração, os criadores periféricos seguem subvalorizados e muitas vezes sem reconhecimento financeiro por suas contribuições à indústria. Na música, o fenômeno é ainda mais visível. O funk, o trap, o rap, todos eles sempre foram expressões da periferia. Mas com o digital, esses gêneros finalmente passaram a ser reconhecidos como indústria. Hoje, artistas que começaram postando vídeos em casa, como o MC Cabelinho, o Bin, Teto, dominam as paradas musicais. A verdade é que a creator economy da favela não é sobre individualidade, é sobre coletividade. 39% dos criadores periféricos dizem que usam seu alcance para promover negócios locais, pequenos empreendedores e outros criadores. A lógica é diferente do mercado mainstream, onde a disputa por audiência é constante. Na favela, quando um sobe, ele leva os outros juntos. Mas, infelizmente, isso não quer dizer que esse processo vai ser fácil. O racismo algorítmico é uma das grandes barreiras que os creators periféricos enfrentam. Creators de favela acusam plataformas como o Instagram e o TikTok de reduzir o alcance de conteúdo feito por pessoas negras, sob o pretexto de conteúdo sensível. Não é coincidência que muitos criadores pretos reclamam de vídeos desmonetizados, de conteúdos bloqueados e de punições que não são aplicadas a outros influenciadores. A favoritação de corpos padrões e brancos pelos algoritmos fazem com que os influenciadores de favela tenham que trabalhar em dobro para ter a mesma visibilidade. Enquanto uma criadora de conteúdo branca recebe o apoio de grandes marcas para falar sobre o seu dia a dia, uma criadora negra periférica que faz um conteúdo similar é excluída ou paga muito menos por um job publicitário. E isso não é teoria da conspiração, é realidade comprovada. Segundo o relatório da Digital Civil Rights Initiative, vídeos que contêm a palavra favela, periferia,
racismo, negro ou preto têm mais chances de serem desmonetizados ou perderem alcance dentro do YouTube, Instagram e TikTok. Por isso, o maior desafio hoje não é apenas quebrar a invisibilidade, mas romper o ciclo de desvalorização e desigualdade dentro do próprio digital. E a favela venceu? Bem, o Creator Economy abriu portas, mas o desafio ainda é grande. Creators de favela continuam sendo pagos abaixo da média, enfrentam preconceitos dentro e fora das plataformas e ainda lidam com a falta de estrutura e garantias contratuais. Mas ao mesmo tempo, nunca estiveram tão fortes. Se a favela ainda não venceu, ela já mudou as regras do jogo. E no ritmo que estamos indo, essa conta vai fechar. E dessa vez, fechando do jeito certo. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até o próximo episódio.